Bom dia, Charlie. Bom dia. Bom Bom dia, Evelyn. dia. Bom dia. Gente, então hoje a gente vai falar um pouquinho sobre esse desafio aí da retenção e da prevenção de turnover, né? Então, eu convidei o Daniel e a Evelyn para a gente estar batendo um papo, né, sobre esse assunto que dá bastante trabalho dentro das empresas, né? O Daniel, que é da 2020, né, da Promob, e a Evelyn, que é da Rivat, né? Não vou apresentar eles, vou deixar eles se apresentarem um pouco. Mas já vou adiantando que os dois têm feito um super trabalho em relação a isso, eu tenho acompanhado bastante, por isso que eles foram convidados para participar com a gente aqui. E já de começo, né, vou passando para o Daniel se apresentar, depois na sequência a Evelyn pode avançar aí. Tudo bem. Por favor. Obrigado, Charlie. Então, meu nome é Daniel, eu trabalho na 2020 Spaces, mais especificamente aqui no escritório brasileiro, né, que a gente é muito conhecido como Promob, e também temos aí desde o ano passado, final do ano passado, a junção dos colegas da Foco, e juntos, né, nós então pertencemos a esse grupo chamado 2020 Spaces, que é um conjunto de marcas que está presente em 22 países e faz softwares para design, orçamentação e produção de móveis. Também temos alguns produtos adjacentes a estes mercados, mas nós nos focamos em softwares para essa indústria, sendo líderes mundiais nesse segmento. Aqui no Brasil, nós temos quase 650 funcionários entre essas nossas diferentes marcas e representamos aí, então, quase um terço da mão de obra global. Eu sou o diretor administrativo, financeiro e RH. Então, sobre mim estão as equipes RH, financeiro, contábil, administrativo, e já faz quase um ano temos uma gerente de RH também, a Lívia, e abaixo de mim também a coordenadora de RH, gerente de RH da Foco, a Patrícia. Estou na empresa há 4 anos, e nesses últimos 4 anos a gente passou por algumas mudanças bem significativas, bem importantes, que também nos deixaram mais atrativos em relação à mão de obra, mas ao mesmo tempo passamos por pandemia, por uma série de mudanças. Acho que a gente vai explorar um pouco disso na nossa fala aqui, né? Vai ser um prazer aqui conversar um pouquinho com vocês. Obrigado, Daniel. Evelyn, contigo. Bom dia, então, a todos. Agradecer, né, primeiramente aí, Charlie, o convite de vocês para participar desse bate-papo e agradecer também a todos os presentes, né? Então, eu sou a Evelyn, eu trabalho como supervisora de RH no grupo Rivat, né? É um grupo aí que vem numa ascensão há bastante tempo. Eu estou no grupo desde 2011, né? Então, desde 2012 eu faço parte da área de RH aqui da empresa. Então, eu acompanhei todo esse crescimento da organização, enfim, e que é um grupo que ainda segue nessa ascensão, a gente ainda não estabilizou a parte de crescimento, né? Então, com isso, a gente tem unidades aqui em Caxias do Sul, que é a nossa matriz, temos em Passo Fundo, que foi a nossa primeira loja própria, né? No meio da pandemia, nós abrimos a de Santa Maria, também logo depois que startou aí a pandemia. Temos um centro de distribuição em Navegantes, em Santa Catarina, e 2 lojas também em Florianópolis e Balneário Camboriú. Então, a gente tem aí várias cidades, né, que a gente tem e percebe as diferenças aí de contratações, de perfil, do que as pessoas buscam. Então, é um cenário bem desafiador aí, vamos dizer assim, para a área de recursos humanos. Fantástico, tá? Eu me apresentando, eu sou o Charlie, eu sou o CEO da Skill, também faço parte do Trinopolo, que é um arranjo produtivo local com 120 empresas de TI, e é de lá que conheço o Daniel, né? A gente já fez um monte de projeto junto.
E a gente trouxe esse assunto da questão do turnover e a retenção, porque entre as empresas de TI é um desafio, né? É algo que todo dia a gente acorda pensando como que vai fazer para as pessoas estarem mais felizes e continuarem trabalhando com a gente, e acaba o dia no mesmo ritmo, né? Porque não é só montar equipes, a gente tem que preservar essas equipes e realmente se tornar um lugar legal de trabalhar, de ter um clima organizacional no mínimo ótimo, digamos assim, né? Para a gente conseguir manter isso rodando. E aí, para a gente já dar um próximo passo aí, já passo para o Daniel primeiro de novo, e depois a Evelyn vai ser a primeira na próxima questão. Como que vocês estão vendo essa tendência, esse andamento em relação a isso, das ações do mercado em relação a turnover, em relação a esse cenário de mudança que a gente está passando aí? Claro. Charles, você deu uma boa introdução. Isso não é novidade para as empresas de tecnologia, a dificuldade que a gente tem em atrair e reter talentos, especialmente de programação e desenvolvimento de produto. Eu trago um ponto aqui de início para a gente pensar em relação a um benefício que tem associado a isso, que eu penso que nós, como empresas, em função desse alto turnover, da necessidade de engajarmos, necessidade de sermos atrativos, eu acho que isso nos mobiliza a entregarmos o nosso melhor, né? Não só como gestão de pessoas, que eu acho que capitaneia esse barco do engajamento do turnover, mas como empresas, como organizações. Então, a gente tem visto uma mudança de cultura permeando assim essas empresas do segmento muito grande. Eu acho que isso é bem positivo. E também trago que é o seguinte, eu acho que o turnover está alto e a necessidade por atração e retenção está alta também porque nós temos bons talentos e porque esses talentos estão sendo percebidos não só no Brasil, óbvio, mas como no mundo. E aí eu acho que isso é parte também do problema, o fato de nós termos profissionais sendo assediados por empresas de fora do Brasil. Mas estão sendo assediados porque são talentos, porque são bons, porque entregam bem. E esse para mim, é um dos pontos também que eu enxergo como positivo. Quer dizer, claro, a gente tem o problema de eles serem atraídos por empresas de fora, mas são atraídos porque são bons. Então, isso significa que nós temos uma mão de obra de desenvolvimento, não só de desenvolvimento, né, gente, mas onde nós temos uma concentração maior de rotatividade, é porque nós temos muitos talentos aqui. Então, eu enxergo esses aspectos positivos, se é que eu posso chamar assim, deste problema ou dessa situação. Quer dizer, nós temos uma mão de obra extremamente talentosa, qualificada, criativa, flexível, e essa mão de obra, por este fato, eles são mais requisitados, são mais procurados, mais concorridos, isso faz com que os salários aumentem, mas isso também faz com que a gente, como empresa, busque fazer nosso dever de casa. Então, eu enxergo isso e acho que nós, como Promob, Foco, como empresa, nós enxergamos isso no Brasil também. E nos últimos 3 ou 4 anos, a gente fez movimentos, então, dividido em alguns pilares para melhorar o nosso engajamento, o nosso nível de engajamento e tentar, e outras ações associadas a aumentar o nível de engajamento para diminuir o turnover. Eu acho que normalmente a gente associa o turnover como uma métrica de engajamento. Eu não enxergo as coisas tão lineares. Eu acho que pode ter muitos outros fatores para o turnover que não seja apenas o engajamento. Acontece, vocês devem perceber também nas empresas de vocês, pessoas engajadas e que decidem mudar de projeto, né? Mudar de empresa. Existem N situações. Que a gente pode explorar mais elas. Mas, em resumo, Charlie, o cenário que eu vejo é um cenário de alta competitividade por mão de obra, pelos fatores que eu citei. Isso eu não vejo resolvendo a curto prazo,
né? Nós não temos tido um volume entrante no mercado de profissionais para que supra a demanda que tem. Demanda alta, profissionais talentosos, associa isso à nossa moeda desvalorizada, agora valorizando um pouco, mas desvalorizada, e empresas de fora, empresas de fora contratando aqui, a gente tem um pequeno furacão aí que a gente está passando. Trato de novo aqui mais de desenvolvedores e equipes de desenvolvimento de produto, né? Então, eu acho que a gente ainda vai demorar um pouquinho para passar por isso. Isso respinga um pouco em outras áreas também, mas a briga, a disputa por talentos, ela é menor. Perfeito. Tu falou dessa questão das pessoas querem trocar de projeto, né? Eu tive um tempo que eu morei nos Estados Unidos, né? E lá é normal as empresas de tecnologia terem departamentos de recolocação, né? Então, tipo, eu cansei do projeto, vai para o departamento de recolocação e o cara, para não perder o talento, né? Então, tipo, a ideia é, tipo, o cara é bom, vamos manter ele aqui dentro, né? Então, isso pode ser uma ação, né? Pode ser. A tal da polinização, né? O pessoal fala. E claro, Charlie, empresas do nosso porte, que empresas maiores de tecnologia conseguem fazer isso de maneira mais fácil. Empresas de menor porte, às vezes, tem 1, 2, 3 projetos dentro da empresa, né? Fica um pouquinho mais difícil. Nós temos essa vantagem. Então, a gente experiencia muito isso, né? Do recrutamento interno, mais tradicional, mas às vezes também da recolocação ativa, onde a gente associa um projeto diferente, alguém que está muito tempo num projeto e a gente entende que vai fazer bem para a carreira daquela pessoa, né? Claro, é em conjunto com a pessoa e tal. Mas esse aí para empresas menores, isso acaba sendo também desafio. Sim. Evelyn. Bom, qual que é o cenário que eu enxergo aqui muito na nossa empresa, né? A gente vinha, assim, de anos de bastante crescimento, então a gente sempre estava no mercado buscando profissionais que já estavam prontos, né? Que a gente imaginava que já estivesse pronto para exercer cada uma das atividades, né? Então, uma das nossas ideias para 2022 é justamente mudar um pouquinho isso, né? É trazer profissionais mais na base da cadeia, né? Onde a gente desenvolva eles já entrem aqui com menos experiência do que era a nossa ideia de anos anteriores, né? De já trazer o profissional pronto, para que a gente ensine, capacite, eles já entendam como é o nosso negócio aqui. Eu acho que isso para 2022 vai facilitar muito a nossa contratação, né? Porque tu ir para o mercado e contratar profissionais assim prontos, e como o Daniel falou, né? Profissionais aí que são capacitados, que são procurados, consequentemente vão ter uma remuneração maior, né? Isso vai onerar cada vez mais as empresas. Então, essa vai ser uma das estratégias que a gente vai utilizar para 2022, né? Contratar pessoas assim mais na base da cadeia para desenvolver aqui dentro, porque senão a gente vai sempre estar correndo atrás da máquina, como eu digo, né? A gente vai estar sempre buscando profissionais lá no mercado, às vezes que não se adaptam com a velocidade da nossa empresa, isso é uma das características que acontece muito aqui, o volume de trabalho que a gente tem ele é bem elevado, então isso também interfere no meu turnover e na rotatividade. Então, assim, a gente busca já profissionais que lá desde o início sejam acostumados a trabalhar dessa forma, né? Então, aí a gente já começou com esse movimento nas nossas áreas de marketing, que foi um dos departamentos, assim, que mais teve demanda aí para o ano de 2022 pelas linhas que a gente está lançando aqui a partir deste ano. Então, eu acho que a estratégia deve ser essa, a gente tentar desenvolver cada vez mais, né? Fazer com que as pessoas cada vez mais sejam desenvolvidas dentro da organização. Perfeito. E faz uma diferença enorme, né? A gente pegar pessoas prontas ou construir pessoas, são estratégias completamente diferentes, né? Porque, os lugares onde a gente vai investir, o tempo de resposta, tudo é outro cenário, né? Uma estratégia completamente diferente, exige um monte de preparação.
Mas beleza. Então, Evelyn, pode começar agora por ti. Que ações vocês têm trabalhado aí para conseguir ter essa maior retenção, para conseguir ter um engajamento maior das equipes, enfim, né, reduzir esse turnover? A primeira ação, eu acho que a gente fez muito, foi olhar um pouco o histórico, né? 2021 foi um ano assim onde a gente abriu vários negócios, né? Contratou várias pessoas, né? Depois da pandemia, que a gente fez uma pequena reestruturação, a velocidade que a gente contratou, ela foi muito alta, né? A pandemia para o nosso mercado, que é o pessoal que trabalha mais na parte de home office, enfim, foi muito, assim, uma ascensão grande o nosso negócio aqui. Então, a gente contratou muitos profissionais, né? Então, as primeiras ações que a gente acabou fazendo agora, em 2022, foi olhar o passado, olhar todo o histórico do ano de 2021, entender os motivos pelos quais as pessoas se desligaram da nossa empresa, né, fazer todo esse mapeamento, sentar com os gestores para entender esses motivos. A gente pretende afinar o nosso processo de recrutamento e seleção. Nós fizemos o processo em si de recrutamento e seleção diferente, né? Nós implementamos aqui na empresa a modalidade de entrevista coletiva, onde a gente chamava um público maior para explicar já a nossa empresa no início, dizer, pessoal, isso é o que vocês vão encontrar aqui, nós somos assim, dessa forma, né? A velocidade da empresa é o DNA dela. Então, a gente mudou um pouco essas estratégias, né? Para que quem realmente seguisse no nosso processo de seleção já entendesse qual era a expectativa da empresa em relação aos profissionais que trabalhassem aqui com a gente, né? E isso deu muito certo e fez uma virada de chave muito grande no ano de 2021. Nós sempre precisávamos correr atrás, assim, muito para fechar as nossas vagas. E com isso ajudou até a imagem da empresa lá fora, sabe? Então foi um ponto bem importante, que eu acho que foi uma das ações, assim, que nos ajudou na captação, principalmente de novos profissionais, porque daí tu explicava a empresa, um falava para outro, que falava para o outro, e assim, consequentemente, a procura pelas nossas oportunidades, elas aumentaram bastante. Então, assim, acho que a principal ação, né, foi essa, trabalhar muito próximo do grupo gestor, porque geralmente o turnover, enfim, a rotatividade, ele é um dos indicadores do RH, mas ele não é gerado pelo RH. Então, a gente precisa avaliar muito o nosso grupo gestor. Então, assim, ter eles próximo, ter essa abertura de poder falar com eles os motivos do desligamento, porque a gente costuma dizer aqui na empresa, né, que o turnover, a rotatividade, ele está no grupo gestor, né? É alguma coisa que a gente não está fazendo, e não é achar um culpado. Eu acho que isso tem que ficar muito claro para todo mundo, que a gente apontando isso não é para achar o culpado, se o culpado foi o gestor, mas o papel do gestor é muito importante, né? Porque é ele que acompanha o treinamento, é ele que acompanha a integração do funcionário. Então, a gente trabalhou muito forte nisso. Em 2021, a gente fez uma revisão no nosso cartão benefício também. Isso foi uma das ações que gerou, assim, muita felicidade aqui dentro da empresa, porque a gente não tinha isso. Então, assim, não é só salário, mas ele também é importante, né? Então, a gente teve essa mudança desse cartão benefício, e aqui a gente comemora muito tudo. Então, assim, ó, bateu meta, a gente comemora. Abriu nova empresa que chegou a faturamento de 1 milhão, a gente comemora. Então, isso é muito forte aqui dentro da empresa. E eu costumo dizer até para a equipe, para os profissionais que vêm aqui para a entrevista, nós estamos no melhor momento, vamos dizer assim, de clima organizacional aqui dentro. Porque por mais que a gente tenha, assim, bastante trabalho, bastante demanda, nós fomos uma empresa que cresceu muito, então, ou a gente crescia, ou a gente organizava os processos, e nós optamos por crescer e agora fazer uma base mais sólida de processos, de procedimentos. Então, é um desafio, assim, diário, né? O nosso endomarketing, ele é fantástico.
assim, foi uma das viradas, assim, que a gente fez também em 2021. Então, assim, tudo a gente mostra para as pessoas aqui interno. A gente apresenta os novos colaboradores pelo canal de endomarketing, a gente divulga as novas oportunidades. Então, eu fui promovida, eu tive uma promoção interna, a gente colhe o depoimento dos profissionais e divulga isso para mostrar que a gente tem oportunidade. Então, assim, o nosso canal de endomarketing, ele foi um canal, assim, que estreitou muito a nossa comunicação com a equipe aqui interna. E a gente viu o quanto isso fez diferença, porque todo mundo dizia, não tenho oportunidade, eu não consigo enxergar. E a gente começou a movimentar e mostrar isso, que sim, tem oportunidades, daqui a pouco tu tem oportunidades no teu próprio departamento. Então, foi isso que a gente começou a divulgar. Então, essa é uma das sugestões que eu deixo, né? Utilizem o canal de endomarketing, utilizem isso para que os profissionais de vocês saibam tudo que é feito dentro da empresa. É uma comunicação, assim, que flui muito legal aqui na nossa empresa. Então, essas basicamente foram as ações aí que a gente foi fazendo ao longo de 2021 e pretende continuar em 2022. Fantástico. Daniel? Muito legal isso que a Evelyn me falou. Nós passamos por uma mudança parecida, né? A gente dividiu assim a nossa estratégia em 3 pilares. Um dos pilares, este que a Evelyn terminou colocando, que é endomarketing e comunicação. Então, também ao longo dos últimos anos, a gente fez um trabalho especialmente de comunicação bem interessante. Acho que isso gera visibilidade para algumas ações. Acho que é um aspecto bem importante. E o pessoal, eu sinto que algumas empresas, especialmente como gestão de pessoas, dão uma atenção maior do que deveria a isso, ou somente a isso quando se trata de engajamento. Acho que esse é um dos pilares, é um pilar importante. Então, marketing e comunicação é um pilar importante, mas isso, para mim, é um dos aspectos, e talvez não o mais importante, do engajamento. Nós fizemos isso, a Evelyn trouxe outros também que nós também fizemos, que é a preparação dos líderes. Eu trabalho com os gestores. Concordo integralmente com a Evelyn no que diz respeito à responsabilidade ou à corresponsabilidade entre gestão, direção, que direção são aspectos de cultura, de tomada de decisão, e RH. As pesquisas, as melhores, na minha opinião, a respeito de engajamento, mostram que equipes com líderes engajados são mais engajadas. E qual que é o papel do RH aqui em relação aos gestores? Preparar os gestores, deixá-los preparados e ser um parceiro de negócio dos gestores. Toda equipe de gestão de pessoas, independente do subsistema, precisa ser um apoio importante para o gestor. O gestor precisa encontrar em gestão de pessoas um parceiro de negócios, alguém que consiga sentar ao lado de um gestor e ter uma discussão de alto nível com o gestor a respeito de retenção, contratação, desligamento. Porque também é verdade aquela historinha, com perdão da expressão, né, das maçãs podres. Eu sei que quando a gente está lidando com pessoas, essa não é a melhor expressão. Mas é verdade também que a gente precisa entender quem já terminou o ciclo, quem já encerrou o ciclo, quem já não está mais contribuindo ou já não pertence mais àquela cultura ou tecnicamente não está entregando bem, porque isso pode sim diminuir o engajamento da equipe. Então, o gestor que toma essa decisão, em última instância, é o gestor que contrata, é o gestor que desliga e é o gestor que apoia a carreira e as decisões de carreira, que são individuais, mas ele apoia os seus colaboradores, a sua equipe nisso. Isso não é fácil, gente. Isso não é fácil. Isso não é simples de fazer e o RH precisa estar preparado para fazer isso, ser parceiro de negócio dos gestores. Mas é muito bonito quando a gente consegue, como gestão de pessoas, primeiro se desenvolver a própria equipe de gestão de pessoas para que essa equipe de gestão de pessoas seja parceira dos gestores.
Quando isso acontece, isso é muito bom. Nós temos exemplos muito, muito bonitos assim, de líderes, sejam líderes que se tornaram líderes dentro da Promob, ou líderes que foram contratados de fora e que se aproximaram de gestão de pessoas com uma aproximação de alto nível, uma aproximação de business partner. É muito bonito ver o gestor vindo procurar alguém de um subsistema de recrutamento e seleção, não para falar sobre recrutamento e seleção, para falar sobre retenção, ou para falar sobre aspectos de cultura relacionados à contratação. Exemplo, perfil de contratação. A Evelyn comentou sobre contratar um perfil mais júnior, um perfil mais sênior. Com quem que o gestor discute isso? Ele pode discutir com o seu diretor, ele pode discutir com pares, e ele pode discutir com o RH. E é muito bonito quando isso funciona. E é muito bonito quando o RH consegue, com a sua visão de cuidado com pessoas, de experiência com pessoas, de experiência com cultura, ajudar e dar apoio ao gestor nisso. Então, gestor, olha só, eu estou vendo que tua equipe ela precisa ter um pouquinho mais de senioridade. Por quê? Não só por aspectos técnicos, porque talvez uma pessoa mais sênior, mas uma pessoa mais experiente, ela contribua com uma estabilidade emocional para a tua equipe. Isso não é comum para o gestor pensar. Os gestores mais experientes conseguem ter mais essa visão. Mas isso não é comum. Esse tipo de discussão é uma discussão elevada, em que o RH pode contribuir, que as pessoas de RH podem contribuir. Quando isso funciona muito bem. Então, o trabalho que a gente fez com as lideranças foi de colocar as lideranças no lugar certo. Então, alguns líderes a gente mudou de equipe, alguns líderes a gente reposicionou, a gente contratou alguns de fora, mas a grande maioria a gente contratou de dentro e fez esse trabalho, desde treinamentos operacionais, apoio operacional, até um apoio de business partner com eles. Isso deu muito certo e a gente percebeu um resultado bem bom em função disso, porque a gente consegue perceber, né, diferentes gestores. Nós temos uma equipe de gestão somando a Foco com aproximadamente 45 gestores. E nós conseguimos perceber diferenças entre eles e como essas diferenças entre eles alteram o engajamento da equipe. E aí eu entro no terceiro pilar, que é o pilar de cultura, que é o gestão de pessoas entender as subculturas, entender a cultura, quem nós somos, o que nós fazemos, quem nós somos, por que nós fazemos, e as subculturas. E o quão importante é entender isso para contratar as pessoas certas dentro dessas culturas. Porque se eu tenho uma empresa, gente, né, e às vezes a gente vê isso em algumas startups, em algumas empresas de tecnologia, não é demérito nenhum, é questão de cultura. Às vezes o que a gente vê? Startups que pintam parede, tem salinha do sono, tem horário flexível, não tem dress code, e a gente vê empresas de tecnologia que são um pouco mais sérias, né, que tem profissionais já mais experientes. São culturas diferentes. Talvez o exemplo que eu citei nem seja o melhor. Mas é importante entender que cultura nós temos e que profissionais no mercado eu vou buscar. Porque se eu contratar profissionais que estão buscando parede pintada ou sala do sono, ou mais benefícios, ou mais flexibilidade, ou mais autonomia, e eu contratar um profissional e colocar esse profissional numa equipe gerida mais por comando e controle, mais por processos, mais orientada a processos, mais orientada a resultados, com um gestor mais pugilista, não vai funcionar. Então, eu preciso entender. E eu preciso ser parceiro de negócio do gestor e dizer, gestor, você quer ser mais pugilista? Você quer começar uma reunião sem pedir como é que foi o final de semana das pessoas, que time que ganhou, quem perdeu, sem fazer o small talk, né? Não tem problema. Você precisa ter pessoas assim. E nós temos que entender se essa cultura, se esse jeito de ser pertence ao jeito de ser da empresa. Então, este terceiro pilar, né, que é o pilar de cultura, eu entendo que a equipe de gestão de pessoas ela é influente para mudar a cultura, mas ela está inserida em uma cultura também. Então, a cultura, não existe alguém que faz ou modifica a cultura. A cultura é difícil, né?
ela se modifica ao longo do tempo. Nós passamos por isso na Promob, com a globalização da empresa, a cultura muda, e ela muda aos poucos. Então, o RH está inserido, ele é agente de mudança, mas ele está inserido numa cultura. Então, a equipe de RH tem que entender qual é a cultura, qual que é o meu papel nessa cultura, e como que eu faço para contratar, desenvolver e cuidar de pessoas inseridas nessa cultura. Porque a gente, como RH, a gente pode olhar para uma equipe, olhar para um gestor, olhar para um profissional e dizer, acho que não pertence à nossa cultura. Acho que precisa mudar. Ou acho que representa muito bem nossa cultura. E às vezes isso vai um pouco até contra ao que eu penso sobre cultura. E está tudo certo, porque o que eu penso, se eu enxergo que a cultura precisa ser mudada, eu sou agente de mudança. Mas em última instância eu estou inserido numa cultura e preciso fazer a empresa se desenvolver nessa cultura. A gente vê empresas no mercado, né, que são de cultura extremamente agressiva, outras que são extremamente flexíveis. São culturas. Eu, como RH, como um profissional de RH, preciso entender isso e saber dançar esta música, que é a cultura da empresa. Beleza. Essa questão cultura, a gente conseguiria falar 2 horas só de cultura, né? Na Skill, a gente tem um desafio em relação a essa cultura, porque tipo, a gente tem dobrado de tamanho a cada 6, 7 meses, né? Então, é algo complicado de conseguir sustentar e manter uma linha inicial, sabe, do que se pensou. Então, é complexo. Mas nem tudo é padrão, né? A gente estava falando que, tipo, tem uma série de cenários diferentes. Por exemplo, no caso do Daniel lá, que tem a equipe fora do país, tem a equipe da Procad, tem a equipe da Foco, a Evelyn também, são várias empresas em várias cidades. Queria que vocês falassem um pouquinho dessa questão, desses diferentes cenários, como é que vocês enxergam isso e o quanto isso dificulta o trabalho da gente como gestor, né? Não sei, Evelyn, quer puxar? Não sei se a Evelyn vai conseguir desmutar. Ah, beleza. Sim, consegui. Na verdade, assim, é como o Daniel falou, é diferente a cultura, por exemplo, de uma cidade no litoral. Então, a gente precisa entender qual é a necessidade de lá para contratar o melhor perfil que se encaixa dentro da nossa empresa, né? Porque as questões culturais, elas não interferem só dentro da nossa organização, elas interferem também no mercado que a gente vai estar inserido, né? Então, a gente precisa entender muito a cultura do local. Nós abrimos, por exemplo, o centro de distribuição há 3 anos lá em Navegantes. E assim, a gente tem pessoas que estão com a gente desde o início da operação, mas eu tenho um grupo que roda muito porque é da cidade. Eles trabalham por um determinado X período de tempo e depois eles vão fazer os bicos que eles chamam na praia. E que isso é normal e a gente vai ter que se adaptar a essa realidade. Então, assim, o mercado de Balneário e Florianópolis, a mesma realidade. Se tu não tiver, assim, uma boa remuneração, e a gente está falando disso, de remuneração, eles vão trabalhar fazendo outras coisas que eles trabalham menos, vamos dizer assim, tem uma flexibilidade maior, trabalham à noite, ficam com o dia livre, então a gente se depara com isso. Então, esse é um grande desafio, assim, para a gente, né? Conhecer a realidade dessas cidades e realmente se adaptar. Por exemplo, Navegantes, a gente contrata pessoas que não são de Navegantes. A gente precisou entender isso, porque pessoas que eram daquela região acabavam ficando por X determinado período. Então, assim, é muito poucos dos nossos profissionais que acabam sendo da região. Os nossos gestores, por exemplo, os 2 que tocam a nossa unidade, saíram daqui de Caxias e foram transferidos para lá. Então, a gente precisou ter essas
esses insights para conseguir entender cada mercado que a gente está inserido. Já Passo Fundo e Santa Maria, que são aqui no Rio Grande do Sul, a gente já viu um cenário um pouco diferente. As minhas equipes são mais sólidas, são equipes que, se não dá certo, é um que outro, e lá para cima não. Lá para cima, uma das lojas que eu abri rodou quase 100% da equipe. Então, assim, tudo é a realidade do cenário que a gente vai estar indo, é conhecer a região, é entender bem o perfil, para que esse cenário ele seja normal, né? Aqui na empresa, por exemplo, a gente avalia as empresas que abriram por 6 meses e depois dos 6 meses, porque 6 meses é o tempo que tem essa troca, que tem essa adaptação, que a gente está conhecendo ainda o mercado e até a gente acertar, leva um tempo, vamos dizer assim. E mesmo assim, mesmo tu afinando o recrutamento, mesmo tu falando da empresa, a gente se depara com isso. Então, acho que um dos nossos principais aí pilares é realmente entender os mercados aonde a empresa vai estar se inserindo. Perfeito. E é interessante, né, que não é só o contratar certo, é a primeira parte, mas tem que manter essas pessoas engajadas depois, né? Não adianta contratar certo e depois não ter essa continuidade, né? Realmente é importantíssimo. É o maior desafio, na verdade, é manter depois eles, né? E a gente de longe, né? Porque tu tem um gerente, por exemplo, na loja, mas o RH, a matriz, a estrutura está toda aqui. Então, isso também para a gente foi um desafio, tu fazer auxiliar nessa gestão das pessoas de longe, porque é isso que acontece. A gente está presencial, a gente vai uma vez por mês para essas unidades, mas não é a mesma coisa do que tu tá aqui diariamente. Então, o apoio que quem está aqui próximo do RH tem é muito maior do que quem está nessas outras unidades. Perfeito. Dani? A gente não deve menosprezar esses aspectos de distância, de mudança de cultura em relação aos lugares onde a gente tem escritório. E isso acho que a pandemia e a gestão remota, ela trouxe até ganhos nesse sentido, mas pré-pandemia, eu dou um exemplo de Promob, nós temos um escritório em Bento Gonçalves, né? Temos em torno de 100 pessoas trabalhando lá, e antes da pandemia existia, assim, o pessoal demandava que o RH estivesse lá. Nós não tínhamos RH em Bento por muito tempo. Nós tivemos, depois não tivemos mais. Quando eu entrei, nós não tínhamos uma pessoa de RH lá. E as equipes de lá sentiam falta da presença do RH lá. E aí nós implantamos uma agenda de presença lá de RH. Nós estávamos quase todos os dias lá. Eu mesmo estava uma vez por semana lá. E era muito importante, esse encontro presencial era muito importante. Existia essa demanda. E, ao mesmo tempo, nós tínhamos outros 7 escritórios no Brasil onde nós não conseguíamos estar presentes como RH. E o relacionamento era diferente, porque nós não conseguíamos entender direito a cultura, nós não conseguimos apoiar direito os gestores que estavam naqueles locais ou que geriam aquelas pessoas de maneira remota, nós não conseguíamos apoiá-los direito com a cultura e nós tínhamos dificuldade de fazer essa gestão por questões culturais. Eu falei aqui, um dos 3 pilares aqui é a questão cultural, e a gente não pode menosprezar a diferença que a região faz nessa cultura. Bento Gonçalves é do lado de Caxias do Sul. Nosso escritório matriz é em Caxias do Sul, e nós temos esse escritório em Bento também. É do lado, gente. E tem diferenças culturais. A gente precisa respeitar. E nós temos gestores de lá que têm diferenças culturais de gestores de Caxias. Então, se eu for para São Paulo, nós ainda temos um escritório, a mesma coisa. Nós tínhamos escritório em Salvador, em Belo Horizonte, em Florianópolis, em Curitiba. Eram realidades diferentes. Eu penso que com a pandemia, como tudo se tornou remoto, nós tivemos que aprender e trabalhar em diferentes culturas de maneira remota, todo mundo. Então, a comunicação passou a ser melhor. O entendimento, o treinamento das equipes passou a ser melhor. As reuniões passaram a ser integralmente remotas, quando tinha antes 11 pessoas presenciais e uma remota.
Então, a comunicação flui melhor. A maneira como o gestor passou a olhar para a sua equipe presencial ou para a sua equipe na mesma região e para a sua equipe fora da região, passou a ser a mesma. Porque agora eu tenho todo mundo remoto mesmo que esteja trabalhando na minha cidade. Então, a gente entende que essa experiência nos desenvolveu, tanto como gestão de pessoas, quanto como líderes, né? E eu também tenho equipes abaixo de mim que trabalham de maneira remota, então eu também passei por isso, falo aqui também como gestor dessas equipes. A gente aprendeu a fazer isso, aprendeu como empresa, como cultura, aprendeu como liderança, acho que a gente conseguiu se desenvolver. Já vai quase 2 anos, né, que a gente está nessa pegada, e tanto que a gente começou a contratar mais de maneira remota, a gente está muito mais aberto a isso, e eu acho que a gente consegue fazer isso melhor agora do que antes. Mas é um aspecto que não deve ser menosprezado. Nós temos também a experiência global, né, Thiago? E nós temos tanto gestores nossos que têm equipes profissionais ligados diretamente a eles, trabalhando em outros países, quanto o inverso. Tem profissionais aqui no Brasil que reportam para gestores que estão em outros países. E aqui o RH tem um papel também bem importante de comunicação entre business partners para entender aspectos culturais locais, tanto quando o gestor está aqui quanto quando o gestor está fora, para que a gente tenha o menor desengajamento possível, mas acontece de ter desengajamento em função disso, né? Quando a gente fala que no Brasil nós temos profissionais criativos, flexíveis, que entregam muito bem, que são realmente talentos e que têm perfil mais jovem, quando a gente vai para a América do Norte, a gente encontra profissionais diferentes de tecnologia, às vezes profissionais já mais experientes, mais maduros, não tão flexíveis, não tão criativos, mas talvez mais proficientes talvez em um processo específico. Se o gestor daqui gerir pessoas da mesma forma, ele terá problemas, porque talvez para este profissional na América do Norte eu precise ter os processos de mudança mais documentados. A gente sabe como é que funcionam as nossas equipes aqui de desenvolvimento de produto. Eu tenho um projeto novo para ti. O profissional diz, bora lá, vamos fazer. O que tu precisa, o que eu vou te entregar. Lá, a gente precisa documentar isso. A gente precisa dizer, olha, você estava fazendo isso. Agora você precisa fazer isso por aquele motivo, neste tempo, por este prazo, com essas entregas, com esses colegas. E está tudo certo, sabe? Está tudo certo. Quando um gerente, um profissional, um gestor de fora passa a ter equipes aqui no Brasil, ele encontra o oposto. Então, ele está acostumado com processos mais rígidos, com uma demora maior. Então, às vezes até um onboarding, um treinamento, sabe? Às vezes eu contrato um profissional sênior e digo, amigo, você vai ficar 3 meses ou 6 meses treinando. Você não vai colocar a mão no código, você não vai efetualmente atender clientes, você não vai efetivamente implantar software. Aqui no Brasil, talvez para um profissional mais sênior, esse tempo de 3 ou 6 meses seja muito longo. O profissional está mais ansioso, ele quer fazer isso antes. Então, são aspectos diferentes, tem que ser respeitados. E existem questões culturais, questões de língua, questões de comunicação, que são desafios bem legais, mas são desafios e não devem ser menosprezados. Tá no mudo, Charlie. A gente já está 15 minutos aí para o nosso horário de fechamento e tal. Acho que dá para a gente já abrir para perguntas, né? Se alguém tiver algum questionamento, tiver alguma dúvida, quiser fazer, fique bem à vontade. Enquanto eu esqueci que eu não fiz a apresentação da Skill lá no início, tá? Então, a Skill é uma plataforma de recrutamento e seleção, tá, gente? Que ajuda as empresas a fazer o recrutamento de maneira correta, né? Tentando reduzir o turnover, recrutando pessoas com fit mais adequado para as empresas, com cultura, com habilidades, enfim,
ajudando aí no processo de recrutamento e seleção, né? Toda a gestão do processo de recrutamento e seleção. Então, basicamente, essa a ideia da Skill é conseguir acelerar aí o processo do RH, né? Como esqueci no início, agora fazendo o merchan, né, para deixar claro. Então, o pessoal não postou pergunta, mas então eu já vou encaminhar uma última questão. A gente falou um monte sobre cultura, a gente falou sobre a questão das lideranças, que são pontos-chave aí para a gente conseguir manter as equipes engajadas e conseguir... O que mais que vocês acham que as equipes ou as empresas propriamente ditas deveriam olhar além disso, além do que a gente colocou até agora? E aí já pode até responder a pergunta e já fazer seu fechamento. Eu acho que já dá para ir dessa forma. Evelyn, você quer começar? Posso começar, não tem problema. Eu acho que um dos pilares também importantes para isso é a gente entender a necessidade do nosso grupo de profissionais também. Eu acho que não é só aqui o RH, não sei como que é lá com a equipe do Daniel, a nossa área de RH, ela é próxima tanto do grupo gestor quanto do time do grupo gestor. Então, acho que essa ponte com o RH, ela precisa ser muito estruturada. O RH precisa ser uma esponja, vamos dizer assim, né? Absorver tudo que a gente escuta, porque a gente acaba sendo um mediador. Então, acho que isso também é um pilar para fortalecer isso, para a gente auxiliar o grupo gestor, né, com a necessidade dos seus times, e que o RH tenha a confiança, vamos dizer assim, né? O RH não pode ser um departamento que não tenha crédito com os profissionais de dentro da organização. Eu acho que, para mim, isso é muito importante, é o que eu zelo muito. Eu até tenho uma das pessoas da minha equipe participando aqui com a gente. Eu vi que ela está de férias e está aí nos ouvindo, e ela sabe que isso é uma das coisas que eu sempre digo aqui, seja numa folha de pagamento bem feita, seja em não ter erros na folha de pagamento, seja em não expor as coisas que chegam para o RH, né, saber conduzir com o grupo gestor isso, né, para que a gente não exponha ninguém, porque eu acho que depois que o RH perde essa credibilidade com os times, o RH perdeu tudo. Então, eu acho que tem que ser próximo, tem que estar junto, tem que ouvir as coisas, nem que seja num horário de almoço, numa ida para casa, e o RH precisa ver qual é, o que está acontecendo, por que está chegando isso, porque a gente entendendo isso, a gente vai sanando essas coisas que acontecem lá na ponta, e que se chegou para a gente, de alguma maneira, talvez o gestor esteja ausente, o gestor esteja em outro projeto e não esteja dando realmente a devida atenção a isso. Então, RHs, sejam aí, tenham credibilidade com os seus times e não somente com o grupo gestor. Acho que essa seria a minha mensagem final, assim, para os times e para as equipes, né? Façam, e sempre digo também, o RH não é um consultório de terapia, mas o RH, ele é uma ferramenta que fomenta muitas coisas e que chega a muitas coisas. Então, assim, procurem o RH dessas empresas, se não estão conseguindo, né? Se a gestão não está atuando, assim, de algumas formas, para que o RH também consiga atuar e consiga ser esse parceiro de mudança, que é o nosso papel também. Vai lá, Dani. A gente está concordando demais aqui, Evelyn. Estamos alinhados. Estamos então, muito alinhados. Né? Estamos muito alinhados. Que bom, eu acho bem legal quando tem outros profissionais de RH pensando assim também. Eu costumo dizer, né, que se o RH não tem esse protagonismo aí, que é a palavra da moda, a culpa é só do RH, tá, gente? Deve ter outras pessoas, certamente outras pessoas de RH aqui, não quero que se sintam de nenhuma maneira ofendidos com isso, mas
Este protagonismo ele precisa vir dos profissionais de RH. Eles precisam sentar numa mesa de diretoria ou de gestão e contribuir para o debate. Se eu sentar numa mesa de gestão, de diretoria, e aqui não estou falando só do líder de RH, tá? Eu estou falando de todos os profissionais de RH. Quando algum profissional sentar em uma mesa de tomada de decisão e ficar quieto, se omitir, ou não se posicionar com todo o respeito que a gente deve ter e manter sempre nas nossas relações, o profissional, a equipe de gestão, a equipe de RH não vai ser ouvida, né? Mas é a gente que precisa se posicionar, a gente precisa buscar esse protagonismo, esses aspectos de mudança cultural, a gente precisa falar, a gente precisa se impor, e se eventualmente a gente não achar um solo fértil dentro da empresa para essas nossas colocações, para essas, talvez seja nós mesmos que devemos procurar outra empresa para fazer essa diferença, para ser protagonista. Mas, na minha opinião, o RH só é protagonista onde os seus profissionais são protagonistas e onde eles se posicionam. Então, eu acho que a gente não deve ter medo aqui de se posicionar, de falar, de trazer, de fazer, né, e de se colocar em um nível de discussão ao lado dos gerentes, ao lado dos diretores. Mas para mim, Charlie, um dos fatores aqui de engajamento, para mim, é o elefante na sala, que é a questão da tabela salarial e da remuneração total, né? Para mim, esse é o elefante na sala de engajamento, especialmente para a nossa realidade aqui de Promob, realidade de desenvolvimento de software Brasil. Nós estamos competindo com a mão de obra. No nosso caso, que a gente contrata profissionais que falam inglês, a gente compete diretamente com empresas remunerando em dólar. E quando a gente vê um profissional, às vezes, saindo para ganhar 2, 3 vezes mais, a gente tem que começar a olhar para o mercado e entender que a realidade mudou. E isso é ruim? Bom, para as nossas empresas, isso traz uma necessidade de investimento maior. Mas, enquanto a gente não conseguir fazer isso, gente, a gente pode ter a melhor equipe de gestão de pessoas, a gente pode ter a melhor equipe de liderança, o projeto pode ser muito, muito, muito legal, mas vai ser muito difícil segurar um profissional para uma proposta para ganhar 2 vezes mais, para ganhar 70%, 80% mais. Porque esse profissional, ele sabe que, mesmo que ele fique 1 ano nesse projeto, 2 anos nesse projeto, ele vai colocar uma grana no bolso, sabe? E depois, talvez, ele entende que daqui 2, 3 anos o mercado continuará aquecido, que ele não terá dificuldade de se recolocar como, tradicionalmente, um profissional pensaria ao fazer uma, abre aspas aqui, a aventura, entende? Então, isso é difícil, assim. Mas a gente precisa ter uma tabela salarial compatível com o mercado, e isso significa, às vezes, elevar a nossa tabela salarial, né? Significa a gente passar por um aumento da tabela, significa a gente, às vezes, desequilibrar um pouco a nossa tabela em relação a outros cargos da empresa, e a gente, como RH, a gente precisa ajudar a empresa a tomar essa decisão e lidar com isso. Mas é a realidade que se impõe. Então, quando a gente fala de turnover, eu falei lá no início de que eu achava que engajamento não é a medida linear ou diretamente proporcional ao engajamento, por aspectos como esse. Se a gente decidir, como empresa, não pagar salários como aqueles sendo efetuados no mercado por empresas globais, não tem problema nenhum. Não tem problema, é uma estratégia clara, definida da empresa. Pode ser que isso gere um pouquinho mais de turnover. E aí talvez a gente tenha uma estratégia de, por exemplo, ter uma pequena máquina de contratação, como a gente fala aqui no nosso RH, né? Então, nós buscamos muitos profissionais no mercado porque a gente entende que o turnover na área de tecnologia ele não é resolvido com coisas simples, e nem só com engajamento e com líderes bons e com cultura boa. Às vezes, a gente precisa ser responsável com questões financeiras. Mas o que é essa responsabilidade? A gente discute isso na Promob. Todas as empresas aqui vão discutir o que é essa responsabilidade financeira. Até onde eu vou, até onde eu não vou. O que é minha remuneração total? Quer dizer, eu tenho bônus, eu tenho remuneração variável, eu tenho benefícios mais agressivos. O que é a minha remuneração total? Mas isso
A gente diz que engajamento, para começar uma conversa de engajamento, tem que deixar dinheiro fora da mesa, né? Leave the money out of the table. Mas como é que a gente faz isso nesse cenário aqui no Brasil? É muito difícil. Então, a gente tem que fazer nosso dever de casa, mas para tirar o dinheiro da mesa nesse cenário é muito complicado. E não é comparar com o que o cara da esquina está pagando, né? Não. Porque, tipo, vocês estão expostos ao mercado global. E aí, tipo, cara, é o que o cara lá no Vale do Silício está pagando, o que o cara em Londres está pagando. Então, é um cenário diferente, realmente. Não, e são os princípios da tabela salarial, né, Charlie? Então, nós tínhamos princípios também de que nós sempre nós pagávamos local, né? E o pay local, né? Ou seja, você paga de acordo com o custo de vida local. Até antes da pandemia, isso de certa forma, você tem uma estratégia, paga 20% a mais, 20% a menos, você paga a curva do meio, né? Se você contratar remoto, você respeita isso, tem uma diferença por senioridade e tal. Vocês sabem os princípios de uma tabela salarial. Agora, com o advento da pandemia e das contratações remotas, o que é o local? Né? O que é o pay local? Quais são os princípios de pagamento local? Isso veio questionar alguns dos nossos princípios. Nós precisamos, nós passamos por uma revisão desses princípios, mas cada uma das nossas empresas vai ter que responder o que são esses princípios da tabela salarial. E o mundo ficou menor também, né? Com a pandemia, reduziu a distância, reduziu tudo, né? Então, a gente precisa se adaptar a isso, né? Uma das coisas que vocês disseram no discurso e que para mim eu trago em toda a palestra é que no fim da história são pessoas, né? Não adianta a gente discutir um monte de técnica, um monte de variável, mas tipo do outro lado trabalhando ou recrutando ou gerindo, são tudo pessoas e a gente tem que entender que pessoas têm dias bons e têm dias ruins, pessoas algumas valorizam umas coisas, outras valorizam outras, né? E a gente precisa sempre levar essa reflexão e estar atento a isso, que não é uma equação matemática que fecha sempre, toda vez que tu executa dá no mesmo resultado, né? Então a gente precisa estar a isso. Outra coisa que vocês trouxeram, essa questão do protagonismo, né? Que o Dani trouxe do protagonismo do RH, eu extrapolaria isso, que principalmente nas startups, né, que é o cenário que eu acabo me envolvendo mais, esse protagonismo tem que ser de todos, né? Todos têm que ter capacidade de sentar, defender suas ideias, de sentar na mesa com o diretor para falar com um igual, porque às vezes se forma uma imagem de que, não, o diretor não é um ser humano, ele é alguém de outro mundo. Não é verdade, a gente sabe que o cara tem as mesmas características que a gente tem, ele precisa comer, ele precisa se manifestar, ele precisa entender as pessoas, ele precisa ser entendido, né? Então a gente precisa ter em mente isso, que são pessoas, né? Não interessa se ele está numa situação de diretor ou se ele está numa situação de auxiliar de alguma coisa, a gente precisa entender que protagonismo tem que ser de todos, né? Todos nós temos o direito de sermos protagonistas e temos que trabalhar para isso. E no cenário de startup não funciona. Se as pessoas não assumirem o seu protagonismo, a startup para, porque vai ficar esperando que venha uma ordem formal que nunca vai vir, né? Porque no cenário de startup está todo mundo procurando a melhor forma de atender o cliente, a melhor forma de fazer o produto, a melhor forma de resolver o problema de suporte técnico, a melhor forma de recrutar, né? E ninguém vai vir com uma fórmula mágica, né? Então todo mundo tem que estar atento a, né, essas oportunidades e transformar. E para reduzir turnover, eu acho que está bem alinhado a isso. A gente tem que, essa máxima do protagonismo fala tudo, né? Se a gente tivesse uma equipe toda de protagonistas, a gente não teria praticamente turnover, né? E outro ponto importante que vocês colocaram é que turnover vai acontecer. Tá? A gente não acredita, eu quero ter turnover zero. Isso pode ser um problema danado. A gente não rotar as pessoas, a gente não colocar sangue novo no time, pessoas descontentes ficarem ali dentro estagnadas e paradas. Né? É um mal que às vezes é necessário, né? A gente precisa fazer essa renovação, né? Eu acho que do meu fechamento é isso. Queria agradecer vocês dois, foi fantástico, Daniel, fantástico, Evelyn, adorei conversar com vocês.
Obrigado por participarem com a gente. Contem comigo, contem com a Skill porque vocês precisarem, tá? E podem dar o tchau de vocês aí, fiquem à vontade. Prazer foi todo meu, Charlie. Evelyn, gostei muito do papo. Isso aí. Muito obrigada aí pelo convite, obrigada a todos que nos ouviram aí até o final, né? E o RH é isso, é troca de ideias, é estar aí todo mundo no mesmo barco, na verdade, né? Todos precisamos de pessoas, né? Então, me coloco também à disposição, Daniel, alguma troca de ideia, alguma coisa, aí fiquem à vontade de nos contatar. Tá, brigadão, gente. Valeu e até a próxima. Até. Tchau, tchau.